Oi, gente! Como é que vocês estão? Vamos pintar então mais um Bob Goods. Hoje eu vim trazer para vocês o efeito que tá viralizando, que é aquele Rainbow Glow. Não sei se é assim que se pronuncia, porém é aquele efeito do cinza com aqueles montes de colorido em volta, esqueci o nome agora. Enfim, vou fazer esse, vocês vão ver. E no final deu muito certo. Eu fiquei muito na dúvida se eu ia ficar com esse desenho que eu escolhi no mar. Porém, arrisquei, né? Usei essas cores, o rosa, o roxo, o verde, o amarelo e o azul para fazer todo esse degradê. Eu escolhi o rosa, gente, para começar, porque eu fiz um teste ali, eu acho que a cor ia ornar, né? Ia combinar uma com a outra. Então, eu decidi pegar tons bem claros, tipo tons pastéis. Aí tem as cores neons, assim, mas eu optei por ser um desenho, assim, de pai e filho, algo assim, sabe? Momento fofinho, assim. Então, acho que ia combinar com cores mais fracas, mais claras. E aí, então, fui com o verde. E aí, eu fiz em formato de ondas. Não fiz linha reta, tá? Fiz em ondinhas assim e não tem problema se marcar, porque no final eu vou dar o toque com a caneta branca. Então eu fui com esse 77 e fui demarcando ali até a área branca, ali dando risquinho verde sem ultrapassar para não manchar, porque as touch, gente, elas têm um probleminha de ultrapassar, principalmente quando elas são novas. E a minha é assim, né? Já pode-se dizer que é nova. Olha lá o risquinho que ela fez e eu não ultrapassei a linha. A tinta simplesmente subiu na cor roxa. Mas também, que nem eu falei, não tem problema, a gente vai consertar tudo isso com a caneta branca, porque a gente vai fazer bastante efeito com a caneta em gel. Aí depois do amarelo, peguei o azul, o 171, que é o tom bem clarinho, que é o que eu tenho. E a minha paleta de cores, gente, que eu peguei é de 120. E aí eu fui repetindo todo o processo, o rosa, o verde, o roxo, o amarelo e o azul, até acabar ali a margem, a folha. E ali, gente, sempre tomando cuidado para não passar dentro dos desenhos ali. Aí, em volta dos cachorrinhos, eu decidi fazer também. E a melhor dica que eu te dou é você deixar todas as canetas abertas para economizar tempo, porque você vai fazendo risquinhos, olha, um do lado do outro, então o processo é bem rapidinho se você deixar a tampa aberta. A caneta aberta, no caso, né? Então eu deixei todos abertos e fui passando ali por ordem, com a mesma ordem que eu fiz o rio, né? No caso, o primeiro rosa, e depois o verde, roxo, amarelo, azul, e assim eu fui fazendo, ó, até terminar. E ali é você que demanda os lugares que você quer fazer, o que você quer enfatizar, o que você quer apagar. Eu achei que ia ser bem interessante colocar ali no pai e no filho, né? E na água. E um pouquinho ali na parte da... Ai, gente, como é que chama essa planta? Lótus? É aquela plantinha que fica em cima do rio. E os patinhos, né? Que eu não ia ter como deixar eles de cinza. Aí o restante dos desenhos foi todo cinza. Aí você usa a sua criatividade e vai tacando o cinza em todo o desenho. Eu tentei colocar o máximo de cinza possível diferente para não ficar igual ou parecido. Porque na hora do colorir o cinza é muito importante, tá? Ali eu pintei uma folhinha do cinza claro e aí eu queria o cinza escuro nas folhas, né? Então eu deixei um só pintado e depois eu ia passar por cima o cinza escuro. Também não tem problema. Por isso que é bom você sempre ver as cores de cinza que você vai usar quando for fazer esse efeito, tá? Ali eu fiz um sombreadinho, voltei com sombreado ali na folha de cima e nos patinhos, só no grandinho, né? Porque o pequenininho já tinha colorido já ele. Um pedacinho ali da parte do balde. E aí eu vim com um pouquinho mais escuro
pra fazer o contraste aí dos desenhos, né? Aí peguei outro tipo de cinza, que não é igual, porém é parecido, e fui tacando ali nesses outros tipos de planta e também dando profundidade. A plantinha fazendo esse sombreadinho com a própria cor. A gente espera secar um pouquinho e aí depois passa de novo. Então ele fica um tom mais escuro que a base. Peguei outra cor ali, coloquei no balde, passei ali na caixinha de ferramenta. Ferramenta? É, caixinha de isca, né? Ali eu tampei porque eu achei que ficou muito claro. E os dois ali eu quis colocar um cinza mais claro da minha cartela, que é esse CG1, que é um gelo que eu queria deixar eles bem suavezinhos e enfatizar mais o rio, o colorido, né? E também eu acho que ele todo cinza escuro, eu acho que eu ia ficar bem feinho, eu acho que ia dar uma apagada. E aí na botinha assim que eu coloquei um contraste aí, colocando um cinza mais escuro, né? Foi muito gostoso de pintar essa página, gente. Eu gostei bastante. Foi uma das minhas favoritas que eu pintei, assim. Que foi bem satisfatório. Porque acho que a gente se liberta, assim, de cores, né? Coloca vários coloridos, então você se diverte pintando. E eu gostei bastante. E aí os detalhezinhos vocês vão colocando aí, intercalando os cinzas, né? O claro, o escuro. E aí, por exemplo, eu peguei o cinza um pouco mais escuro, pintei o tronco e na verdade eu ia pintar todo ele. Mas quando eu comecei a pintar ali os detalhes, eu vi que não ia ficar bom todo escuro e ainda bem que eu vi antes de colocar a tinta nele, né? Olha, eu peguei um tom de cinza mais claro e ficou tom sobre com, olha, tom sobre tom. Olha como deu uma suavizada. Imagina se eu tivesse colocado ele todo de cinza e ia apagar todo o meu desenho. E aí agora para finalizar, a caneta branca, né? A preferidinha aí dos finais dos desenhos e foi um processo bem crucial para ficar bonito, para ficar delicado essa pintura. Você vai fazendo pontilhadinhos, bolinhas pequenas e tudo por cima ali, uma da cor da outra, na transição de cor. E aí depois, gente, eu peguei pra tampar esse cisco preto, que é pelo rio, né? Que tá desenhado pelo rio aí. Só que a caneta branca tava dando muito trabalho. E aí eu peguei essa minha outra caneta, que parece aquela da Posca, só que não é. Não é dessa marca. E aí foi bem mais fácil, tá? Porque a ponta dela é mais grossa. Então foi mais rapidinho. Eu passei, se eu não me engano, umas 2 ou 3 vezes. Mas foi rapidinho também esse processo, porque enquanto fazia em cima, secava o de baixo. Então não teve trabalho nenhum. E olha como já deu uma suavizada. Aí eu voltei com a minha canetinha branca, gente, e fiz vários pontinhos ali aleatórios. E umas estrelinhas. E olha o resultado, gente. Eu amei muito, ficou muito fofo. E muito orgulhosa de mim, né? E eu gostei bastante. Talvez eu faça num desenho maior para vocês com cores mais vibrantes. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal se você não é inscrita para mais vídeos aqui. E é isso, gente. Um beijo, fique com Deus e até os próximos. Tchau!